Testemunho de casamento restaurado. Eu tive um marido que cuidou de mim o tempo todo. Rosana, como tudo isso começou? Há 8 anos, eu me vi sem meu marido terreno, perdida e confusa com tudo. Sempre fui independente, segui os passos das mulheres modernas e do feminismo que nos rodeia. Apesar de ser doce, um pouco ingênua e muito romântica, eu tenho uma personalidade que precisa ser domada pelo meu marido celestial, constantemente. O casamento dos meus pais acabou quando eu tinha 15 anos, e isso nos trouxe alguns problemas. Porém, conheci a Deus desde jovem. Isso me ajudou a enfrentar o divórcio dos meus pais de forma mais leve. O meu casamento acabou porque eu fui a esposa tola e rixosa que a Bíblia diz. Eu não fui submissa ao meu marido terreno. Só praticava a parte da ajudadora. Aliás, eu queria resolver e resolvia tudo por ele. Não dei o espaço que o marido merece. Não o honrei em muitos aspectos. E o principal foi na nossa intimidade como casal. Meu marido, então, se viu impelido pelo pecado a procurar por outras fontes. E uma delas foi pela internet, até ele se envolver com alguém do trabalho. Eu não posso afirmar se houve adultério da parte dele, mas a outra mulher que ele foi viver junto era sua colega de trabalho. O que eu posso dizer ao longo desse tempo foram anos dolorosos, os quais eu tive que recorrer ao meu marido celestial. Como Deus transformou você e transformou a sua situação, Rosana, conforme você o buscou de todo o coração. No início, eu busquei vários tipos de ajuda em igrejas, ministérios e pastores. Orei muito, até meu marido terreno me procurar algum tempo depois. Quase tive meu casamento restaurado. Hoje, eu vejo que não era a hora certa. Eu precisava ser lapidado um pouquinho mais. Ele logo se afastou novamente e foi morar com a outra mulher e ter uma vida com ela e com a filha dela. Nesse período foi que eu conheci o RMI. Foi aqui que eu fui salva de mim mesma, das minhas aflições e angústias. Eu fui caminhando ano após ano, crendo no impossível. Aprendi a orar e jejuar. Aprendi a buscar e a confiar no marido celestial como nunca o fizera antes. Eu mudei muito. Mudei meus pensamentos para uma verdade do que era o casamento perante Deus. Porque até então eu já havia conhecido essa verdade, mas foi aqui, no RMI, que eu vi verdadeiramente, através da Erin, Michele e das ministras e dos encorajamentos, como ser uma mulher virtuosa. Eu lia cada postagem, eu vi todos os vídeos da Erin, eu comprei e distribuí livros e cartões, eu li os livros incontáveis vezes, recorri a todos os materiais disponíveis, fiz os cursos por completo e fiz outras vezes incompletos. Isso foi a minha fonte de suprimento para a minha mudança. Eu não falei com meu marido terreno por 2 anos, eu não ouvi sua voz, não vi sua face. Eu o deixei ir totalmente fisicamente e o guardei em Deus. Eu o entreguei nas mãos do meu marido celestial. E fui ser a noiva amada que ele me chamou para ser. Andamos juntos por maravilhosos 8 anos. Quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos, Rosana, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Aprendi a honrar o desonrável. Eu não falava mal do marido terreno. O que desonrei no casamento fui consertando durante a minha jornada, como deixar um espaço no guarda-roupa com cabides, pois ele sempre pedia para guardar suas camisetas em cabides e eu não concordava. Não saía em dias de jogo, pois era algo que ele não deixava para proteger a mim e o nosso filho. Não busquei o divórcio ou pensão e passei muitas dificuldades por isso, porém o marido celestial sempre estava lá para me suprir em dobro. Aprendi a ter um espírito manso e quieto,
Não fui atrás dele para pedir satisfações, não afrontei a outra mulher ou qualquer familiar dela. Mantive distância das redes sociais e não adicionei ele nos aplicativos de comunicação. Quando precisava falar, era somente por SMS. Isso por 5 anos. Usei minha aliança de casamento por determinado período e depois tirei, devido a ter passado muito tempo. Me senti livre para ficar sem ela, e foi quando realmente o deixei ir do meu coração. Cada caso é um caso. Hoje eu teria continuado usando. Amadas, eu apliquei todos os princípios de forma zelosa. O principal princípio que aprendi foi ser uma zelote, assim como Erin nos ensina. Estava sempre em busca de reparar em mim e não no marido terreno. Eu estava atenta a ver os meus erros e em como mudar essa ou aquela situação, de acordo com os princípios. Eu tive muito zelo em seguir os padrões propostos aqui no RMI, em conformidade com a palavra do meu amado marido celestial. Erin fala muito sobre isso nos vídeos. Não fui nem a metade zelote. Tive inúmeras falhas na jornada, tanto é que fiquei dando voltas no meu deserto. E a partir do momento em que me propus a ter ousadia e caminhar como uma vencedora, as coisas foram acontecendo. Rosana, quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Todas as horas foram difíceis para mim. Aceitar a saída do marido terreno de casa, ver meu filho sem o pai, ter que me virar com as finanças. E como a maioria, eu acredito que o pior momento foi ter a certeza de que o marido terreno estava com uma outra mulher e sendo feliz com ela. Lidar com isso e o abandono ao mesmo tempo foi terrível demais. Até o fim do meu casamento eu não havia sentido uma dor tão grande e não conhecia a palavra repúdio. Essa palavra dói demais. Hoje, eu entendo porque o marido celestial odeia o divórcio. Não cheguei ao ponto do divórcio, Deus não permitiu eu passar por essa etapa. E creiam, eu pedi a Ele por isso. Em um determinado momento que me senti forte, eu orei assim: querido, eu estou pronta para passar por tudo o que você quiser que eu passe. Eu quero muito entrar na fogueira, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não me importa se for o divórcio, ou que meu filho tem que conviver com a outra mulher, ou se ela tiver um filho do meu marido terreno. Eu quero passar, pois eu sei que você estará comigo. E depois dessa oração, realmente a fogueira aumentou. Amadas, eu não tive mais paz ao meu redor. Eu tinha uma enorme paz dentro de mim e uma força que eu não sei explicar, enquanto ao meu redor a fogueira estava acesa, sem tostar nem ao menos os meus pelos. Rosana, qual foi o ponto de virada da sua restauração? As coisas começaram a tomar um rumo diferente alguns anos mais tarde. Antes eu vou contar as bênçãos da minha jornada. Eu ganhei uma viagem para o litoral, eu consegui trocar meu carro. Meu filho se vestiu como um príncipe e eu também. Nós viajamos muito, nós comemos o melhor dessa terra. Nós moramos muito bem. Eu tive um marido celestial que cuidou de mim o tempo todo. E fiquei cada vez mais bonita, a ponto de atrair pretendentes. Meu jardim floresceu de uma forma inexplicável. E então, eu e meu marido começamos a dialogar mais. Devido ao roubo do meu carro, ele tentou me ajudar e foi na minha casa pela primeira vez após nos deixar. Meu filho adoeceu e estava com o marido terreno, e ele teve que levá-lo ao hospital, e o meu amado permitiu a nossa aproximação. Ficamos 3 juntos novamente e foi maravilhoso. Eu era uma mulher diferente, sem ciúmes, sem neuroses, mas leve e tranquila. A outra mulher ligava para ele a cada hora. Meu filho se internou e nós revezamos as noites e os dias da internação. Ali não era restauração, mas uma aproximação. O marido terreno ainda queria estar com outra mulher, mas Deus
já estava trabalhando forte a meu favor. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Rosana. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Nosso aniversário de casamento é em fevereiro. Eu não me recordo o dia de fevereiro. Meu MT me enviou uma mensagem perguntando em qual escola o nosso filho iria estudar. Eu respondi que iria ver. E ele me perguntou se poderíamos ver juntos. E eu, claro, disse que sim. E ele me pediu nessa noite que levasse meu filho para ele ver. Naquela hora, eu levei e chegando lá, ele simplesmente queria lanchar conosco. Ali também não era a restauração, mas era o início dela. E daí em diante eu descobri que ele já não estava mais morando com a outra mulher. Estava na casa da mãe dele, pois eu havia orado para Deus o atrair de volta e tirá-lo da casa da outra mulher. Isso aconteceu e eu não sabia. Eles se desentenderam, houve agressão física e outros fatos que não cabem aqui serem detalhados. Ele voltou para mim, mas não para a nossa casa em definitivo. E ele teve muita dúvida, ficando comigo, com outra mulher, com outras mulheres. Enfim, tudo que Satanás podia fazer para eu desistir. Eu briguei e o afastei várias vezes. Eu tive medo de sofrer novamente. E o marido celestial foi me dando os livramentos necessários, me guiando. Eu caí em pecado nesse período. Me envolvi com outras pessoas e desisti de tudo, porque o retorno foi mais difícil que a jornada. Enquanto eu pensava que meu marido terreno me amava, eu fui forte. Quando eu vi que o amor dele estava frio, eu desisti. E foi nesse momento que o marido celestial tomou as rédeas da minha vida. E foi aos poucos me mostrando que a vontade era dele e não minha. Que ele tem um propósito para as famílias. E foi colocando o amor novamente no coração do meu marido terreno. Só digo que hoje meu casamento foi restaurado. Bem, eu só pude dizer isso agora, porque aprendi no RMI que só devemos submeter nosso relatório de restauração de casamento após estarmos morando na mesma casa, e isso demorou para acontecer, e eu esperei por uma certeza, a fim de não agir na emoção e colocar em risco os planos de Deus. Não que os planos não se cumpririam, é que, de certa forma, Deus precisa trabalhar no secreto para nos surpreender. Rosana, você recomendaria alguns dos nossos materiais em particular que te ajudou? Amada noiva, não importa se você está no início, no meio ou no fim da sua jornada. Não importa quando tem acontecido esse lindo e salvador ministério, o RMI. Aproveite tudo que tem a seu dispor por aqui. Leia tudo, ouça, busque, pratique, seja uma zelote. Siga os passos da Erin. Ela nos ensina a ser doces e amáveis e fiéis ao nosso propósito. Não apenas de ter um casamento restaurado, um propósito de sermos mulheres que impactarão a vida de outras mulheres, de nossos filhos, da nossa geração. Rosana, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que leem seu testemunho? Promessas que Ele te deu? Eu vou deixar alguns versículos que eu guardo comigo. Alguns fazem parte do meu caderno de anotações, o qual Erin nos ensinou a ter conosco. Outros eu guardo na minha mente, como selos da vontade do Senhor. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículo 62. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Salmos 56, versículo 8. Ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículo 6. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, versículo 7. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas na mão do Senhor. Este
o inclina para onde deseja. Provérbios 21, versículo 1. Procurei aplicar todos os ensinamentos do RMI. Eu temia pelo futuro do meu filho e do meu marido terreno. Não era apenas um casamento em crise. Tratava-se da salvação deles, no que um divórcio impactaria na minha vida e na vida deles e de todos ao meu redor. E se eu falhasse como cristã, sim, porque Deus não falha, nós é que falhamos em não crer. Tenha fé, minha querida. Deus está a caminho. Eu li muito o Salmo 126 e quero deixá-lo registrado aqui para você. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126. Rosana, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, é claro! De qualquer forma, Rosana, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, ouça, você não está só. Existe um exército de mulheres como você. Você não é a vítima. Você ficou com a melhor parte e espere que ainda virão os despojos. Se aprimore para falar do que aprendeu ou aprenderá aqui. Hoje eu posso falar para qualquer mulher que esteja em crise no seu casamento. Já fui conselheira de várias delas. Minha irmã teve seu casamento restaurado. Amigas que encorajei estão vendo coisas acontecerem com os maridos terrenos que as deixaram, até mesmo aquelas que não deram ouvidos e ficaram com seus corações duros. Podem ver o que Deus tem feito. Enfim, creia. Você que está buscando alguns dias, meses ou longos anos, a palavra final para o casamento é a morte. Enquanto seu cônjuge viver, existe esperança. Continue perseverando nessa linda jornada. Rosana.